Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:04 agora, seja bem-vindo, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos acompanha, nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, gentequefala.com.br, participe também pelo telefone ou pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados de hoje, aqui à minha esquerda, para você que nos assiste pelas redes sociais, o economista, sempre deputado José Aníbal, ex-secretário de Energia do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, José Aníbal. Obrigado pelo convite. Hoje os temas são muito interessantes, mas focado também em energia, né? Em energia, principalmente. Muito obrigado pela presença. Conosco aqui também o médico, Dr. Milton Flávio, assessor da presidência da FAPESP e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Milton Flávio, mais uma vez, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com esse time de jovem e, sobretudo, aqui com o meu grande amigo José Aníbal, que eu prefiro chamar de senador. E senador José Aníbal. Também conosco, agora aqui à minha direita, o empresário Rubens Bossi, diretor da Ensolar Cotia, geração de energia solar fotovoltaica. Rubens, seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite, é uma honra estar aqui ao lado dos senhores. E fechando a nossa mesa, o advogado, o Dr. Tiago Faria Lima, diretor de inovação do Instituto Fomeli. Bom dia a todos, tenho somente a agradecer por estar aqui a presença de políticos tão gabaritados e também do meu amigo aqui, Rubens Bossi, é um prazer a todos aqui. A honra é toda nossa, de toda a equipe do programa Gente que Fala. Vamos então aqui ao nosso primeiro tema. Acompanhado do ministro de Minas e Energia, Bento Costa Lima Leite, e do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, o presidente Jair Bolsonaro inaugura hoje a primeira etapa da usina solar fotovoltaica flutuante no reservatório de Sobradinho, no estado da Bahia. A esperança dos especialistas é que o presidente tome gosto e mande fazer outro projeto de 3,5 gigawatts na transposição do Rio São Francisco. José Aníbal, vamos falar sobre o que representa a energia fotovoltaica no incremento da matriz energética brasileira e esclarecer exatamente o que é esse tipo de energia, a transformação do sol em energia, em eletricidade. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar a importância do Bolsonaro estar indo lá. Ver se ele aprende o significado de energia renovável, limpa. Ele que tem um desdém enorme pela sustentabilidade, meio ambiente, que acha que isso é invencionice, e não é, a gente está vendo cotidianamente. Nas eleições para o Parlamento Europeu, que foram agora em maio, teve 3 temas presentes em todos os países. Inglaterra, Itália, França, Espanha, Alemanha, enfim. Primeiro, sustentabilidade. É uma preocupação central com isso. E dentro disso, energia renovável. A Noruega, que tem aquela mega exploração de petróleo, e tem um pequeno fundo com recursos que ela oferiu com petróleo, de 1,1 trilhão de euros. Em 30 anos, eles conseguiram fazer esse fundo. Os 4,5 milhões de habitantes da Noruega estão cobertos por uma aposentadoria até 150 anos, se eles viverem até lá. E alguns certamente vão viver. Então, o primeiro tema foi sustentabilidade, o segundo foi imigração e o terceiro, desigualdade. Bom, mas sustentabilidade, o primeiro. Quem sabe o Bolsonaro vai ver o que significa energia fotovoltaica. Energia do sol, não é? É totalmente limpa, renovável. É fundamental que o Brasil intensifique os esforços investindo em energia, sobretudo em energias renováveis, energias de transição, gás, agora nós temos muito gás aí no pré-sal, porque nós vamos ter que voltar a crescer em algum momento.
E os especialistas já falam que, com o que nós temos hoje de oferta de energia, a gente não sustenta um crescimento maior. Um crescimento, não está tendo crescimento nenhum. Mas se houver crescimento, e todos nós estamos torcendo por isso, nós vamos precisar de energia. E tomara que toda ela venha de fontes renováveis, como é a solar, como é a eólica, a energia dos ventos. Hoje o Brasil já tem na sua matriz energética um componente de energia solar, acho que de 15% do total de energia gerada no Brasil. Tomara que a fotovoltaica chegue lá. O Brasil é um país ensolarado, né? Um país que tem todas as condições para produzir essa energia com abundância. Milton Flávio, presidente Bolsonaro toma gosto? Eu espero que tome. Até porque só uma empresa que é paulista, Solátil, e eu vou voltar a esse tema porque o nosso ex-secretário de Energia foi muito modesto e não disse o trabalho que ele fez enquanto esteve lá. Mas só a Solátil, que é uma empresa de Votuporanga, vai investir, né, ou trazer investimento para o Brasil da ordem de 41 bilhões de reais. 41 bilhões de reais. É uma coisa muito grande, né, com projetos enormes feitos em Pernambuco, feitos em Minas e feitos em São Paulo também. Em São Paulo, quase 5 bilhões de reais de investimento. Por que eu disse que o nosso ex-secretário foi modesto? Porque eu fui auxiliar do Zé Aníbal lá, com muito orgulho, na Secretaria de Energia, e ele colocou para nós, Rubens de Faria Lima, um desafio, que era fazer na nossa secretaria, que era a menor secretaria que tinha, a secretaria capaz de cumprir com o compromisso que São Paulo assumiu com a PENC 2020, que era um programa ousado de renovação da nossa energia, de ampliação da matriz renovável. E, particularmente na sua gestão, nós fizemos coisas que pouca gente acreditava. Primeiro foi editar o Atlas Eólico em São Paulo. Provar que São Paulo tem regiões, Campinas, região de Sorocaba, Vale do Paranapanema, onde nós podemos, sim, fazer ou gerar energia através dos ventos. Depois, uma coisa que era risível, né, José, na época de 2011, 2012, que era acreditar que São Paulo pudesse competir em energia solar. E, mais uma vez, ele nos estimulou e nós fizemos o Atlas Solarimétrico de São Paulo, mostrando uma coisa que era absolutamente desconhecida para quem era leigo, que na margem esquerda do Rio Tietê, sobretudo de Bauru para frente, a nossa insolação é comparável à insolação do Nordeste. Não foi surpresa para nós, para ele, para mim, que no primeiro leilão federal de energia solar, São Paulo ganhou 1/3 dos projetos com a Solátil. E a partir daí a Solátil se fortaleceu, ganhou credibilidade, né, e crescimento. São Paulo vai ter aproximadamente até final de 2021 quase 1,5 gigawatt em energia solar fotovoltaica. Investimento limpo, investimento... Equivale a uma grande usina hidrelétrica. Uma grande usina hidrelétrica. E, para finalizar, foi na sua gestão que começou o primeiro projeto de energia solar embarcada, flutuante, lá em Porto Primavera. Então, eu estou aqui dizendo, né, fazendo uma brincadeira, se fosse a escolinha do professor Raimundo, quem é o culpado? Ele. O Zé antecipou a visão de que São Paulo poderia avançar. E aí vem um outro dado, José, que eu acho que é muito importante destacar. O Brasil, para ter crescimento de energia concentrada, seja eólica, seja fotovoltaica, ele precisa de, hoje, ter pontos de comunicação, que nós não temos, onde colocar essa energia. Nesse momento, o grande salto que nós vamos dar é a energia distribuída. Quando a gente fala da Alemanha, por exemplo, que a Alemanha é um país que tem, na sua matriz, um grande componente de energia fotovoltaica, quase 90% é distribuída. E é aí que São Paulo tem todas as condições, né, porque aqui tem o consumo, aqui você tem a indústria, aqui você tem os condomínios, aqui você tem os hospitais, perfeito, aqui você tem os supermercados, aqui você tem as universidades, né, que podem absorver essa energia. E aí São Paulo, que já é um polo de energia sustentável na área fotovoltaica, vai poder crescer muito mais. E esses meninos, né, desculpa falar assim, porque são jovens, estão vendo isso, estão se antecipando também, estão criando, estão investindo nesse novo mercado. Perfeito.
Já seguindo aí na linha do Dr. Milton, na verdade os dois fizeram isso, né? Eu aprendi muito sobre energia solar fotovoltaica na época que tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Milton Flávio, e a partir daí surgiu esse interesse por essa área que, assim, é o futuro. E já nessa questão aí da energia solar, a geração de energia solar distribuída, o crescimento está previsto para esse ano de 125%. Tá? As grandes usinas vão avançar a previsão pela Absolar, a Associação Brasileira de Energia Solar, está em 21%. E essa expansão deve gerar investimentos totais de 5,2 bilhões de reais. Tá? Então, é muito interessante destacar aí essas informações, porque realmente a geração distribuída é o futuro. Cada vez mais as pessoas estão se conscientizando que elas podem gerar a própria energia nas suas casas, abater nos seus comércios. Então, é muito importante levar esse tipo de informação para a nossa população. Só um detalhe. Energia distribuída. Ele vai falar, explica melhor. Exatamente. É energia que se consome ali onde ela é gerada. Exatamente. Inclusive nas residências. A Alemanha, que tem pouca insolação, já tem energia dentro. As casas colocaram as placas, né, para fotovoltaica, e com um relógio inteligente, o cidadão gera energia e consome. O que exceder o seu consumo vai para a rede. Se faltar, ele pega da rede e no final do mês tem uma conta. Perfeito. Atenção, energia na Alemanha é subsidiada em 124 setores da economia alemã, que ajudam a Alemanha a ser essa máquina de competitividade que exporta mais de 2 trilhões de dólares por ano. Agora, houve uma política de estímulo. Com certeza. E a energia residencial na Alemanha é a mais cara. Eu li o depoimento de um rapaz gerente de uma empresa na Alemanha. Ele disse que na casa dele ele tem um quarto, a cozinha, o banheiro e a sala. Nunca tem mais do que uma luz acesa. Sai de um cômodo, vai para o outro, desliga, porque é caro. É caro, e é importante destacar também que o potencial solar da Alemanha não chega nem aos pés do nosso, e o investimento deles é muito maior do que o nosso. A melhor área da Alemanha é pior do que a A pior nossa área pior de São área. Paulo. Exatamente. Sem dúvida. Isso é até interessantíssimo para a gente, dado para que a gente possa quantificar isso. Outro dia estava lendo um excelente artigo do Dr. Rodrigo Sawaia, que é presidente da Absolar, e também da doutora Bárbara Rubin, e eles deixam assim de maneira assim mais simplificada para que a gente possa entender o potencial do nosso país, para poder deixar claro aqui para todo mundo, para a gente ter uma ideia. O melhor nível de incidência solar da Alemanha, o melhor local da Alemanha de incidência solar é 30% pior do que a pior região do Brasil de incidência solar. Então, a partir desse momento, a gente já consegue quantificar assim, o potencial que o nosso país tem para avançar nesse sentido, nesse setor elétrico. E aí uma outra coisa que é muito importante destacar, porque às vezes as pessoas dizem, mas a região da capital, a região metropolitana, ela não tem esse potencial. Claro que tem. Se na Alemanha tem, que não tem, né? Claro que tem. É muito importante isso, né? Nós temos condições sim de desenvolver. Claro que existem áreas em que isso é muito melhor. A partir de Bauru, lá no lado oeste. Mas aí destacou, é muito bom, claro que para as casas, né? Mas no caso da geração distribuída, né, claro que as nossas indústrias estão concentradas de Bauru para cá. Sim. Então, é importante entender que, embora lá você tenha uma qualidade de insolação melhor, as outras regiões, a nossa pior região, de novo, vou insistir, é 30% ou mais melhor do que a melhor área da Alemanha. Perfeitamente. E se lá deu certo, aqui, claro que tem que dar nessas mesmas regiões. Eu sempre faço, e aí eu vou me aproveitar da primeira fala do senador Zé Aníbal, né, que foi aquela questão, antes dos governantes, a população mundial já fez a sua opção pela sustentabilidade. Né? Vai chegar um momento em que a população não vai comprar um produto que venha de uma área degradada, não vai comprar um produto que venha de uma área desmatada. Né? Já há países que dizem, de onde vem essa soja? De uma área desmatada, eu não vou comer essa soja, não. De onde vem esse produto tal? Vem tal? Não vou fazer isso. Por quê? Porque eles têm uma consciência de que o planeta precisa de preservação. E neste momento em que o Trump, me desculpe, né, é uma pessoa que não tem esse compromisso, o Brasil teria todas as condições,
e São Paulo em particular, de assumir essa vanguarda. É verdade. Porque o mundo olha para o Brasil e, ao olhar para o Brasil, olha com muito mais carinho para São Paulo, porque o nosso potencial é muito grande. O nosso potencial e a nossa responsabilidade. O semiárido brasileiro tem passado por uma enorme transformação nos últimos anos, vendo crescer a busca por suas terras para uma atividade até então desconhecida pela maioria dos seus moradores, a produção de energia solar. Um estudo da consultoria americana Bloomberg New Energy Finance prevê um investimento de 97 bilhões de dólares até 2040 em geração de energia solar no Brasil. Tiago, como é que funciona uma fazenda de energia solar? Muito bem, para responder essa questão até indicaria o meu amigo aqui, Rubens Bossi, mas pelas conversas que a gente já teve, né, tentar explicar um advogado, às vezes essas questões de engenharia é muito complicado, mas pelo que eu saiba, a fazenda de energia solar, ela basicamente, a gente já tem até em lagos, né, em algumas partes do mar, estruturas parecidas com aquelas petroleiras que a gente vê, e pelo fato de que a incidência solar nesses locais ela é muito maior, a gente pega muito mais sol, a gente não tem, por exemplo, às vezes um sombreamento, a gente não tem condições climáticas que atrapalhem a captação dessa energia solar, são locais específicos onde a gente consegue colocar essas placas, geralmente elas ficam no chão, não é mesmo? Isso. Não é mesmo, Rubens? Exatamente. Essa questão que ele falou Sim. de instalar as placas sobre o líquido, a água, Isso. é pela questão também da temperatura, e as placas acabam gerando muito mais energia. Aumenta muito mais a eficácia. Exatamente. Mas a questão da fazenda solar é que, ao invés de você comprar o seu sistema, você alugaria uma parte do terreno de uma fazenda que irá gerar energia para você, então você locaria esse espaço e lá seria gerada energia para a sua casa e para o seu negócio, diferente de você adquirir diretamente na sua residência ou comércio e gerar sua própria energia. Essa questão da fazenda solar fica desse jeito. E outra coisa que é importante destacar, claro que eles trabalham mais com a área da energia fotovoltaica, mas quando você fala em energia solar, você tem que lembrar que existem dois tipos de energia solar. Térmica Fotovoltaica, e a fotovoltaica, né, que é aquela que transforma a iluminação, né, em energia elétrica, né, pela mobilização dos elétrons, ela produz uma corrente elétrica, Perfeito. né, uma corrente contínua, que depois ela vai ser convertida na energia alternada pelos que a nossos gente vai usar. inversores. E essas grandes fazendas, elas precisam de uma conexão para entrar no sistema integrado de energia, né, já diferentemente daquilo que acontece na casa, que você produz na própria casa e consome na própria casa. Tem também a termosolar, que é aquela que apenas usa para o aquecimento da água, né? Você tem que uma outra alternativa. Embora a energia fotovoltaica seja, aqui eu vou fazer uma diferenciação que me parece importante, embora a energia solar fotovoltaica seja uma energia fundamental, eu acho que é um desperdício você usar ela para esquentar água, né? Aí você tem uma energia que é mais barata, né, para o chuveiro, deixa a termosolar, né, termosolar, porque ela é mais barata, e usa essa energia, que é uma energia cara, que é energia elétrica, para fotovoltaica. E tem um dado importante que os meninos sabem, né, nosso secretário também sabe disso, que hoje existe um comércio adicional que são das baterias. No nosso tempo de secretaria, a gente falava do Smart Grid, que era o relógio inteligente, né? Ele te ensinava a usar a energia, quer dizer, que hora eu vou tomar banho? Você vai tomar banho na hora que a energia está mais barata. Que hora eu vou ligar o meu aquecedor, que hora eu vou ligar a minha máquina de lavar? Eu vou usar na hora que a energia está mais barata. E vou me resguardar no momento do pico, né, que muda, inclusive, no começo era na hora da novela, e agora, por conta dos cariocas e das cidades mais quentes, por conta do ar-condicionado. Mas hoje você tem uma coisa adicional, isso vale para as empresas, que são as baterias de silício inteligentes. Elas são inteligentes. Então, se você associar a tua geração própria com uma bateria, por exemplo, que não é vendida, ela é alugada, eles compartilham a economia, né, com a empresa, né, você tem mais um dado importante, porque você pode acumular a sua energia, né, usar a energia elétrica do sistema, porque ela está barata, e guardar a energia que você gerou para vender para o sistema na hora que ela está cara. Exatamente. Então, pode passar a ser um excelente negócio, inclusive,
as Com empresas. certeza. São 3 modalidades aí de geração de energia solar fotovoltaica. A que a gente mais vende seria o on-grid, que chama que você está conectado na rede da concessionária e você passa a gerar energia para a concessionária e ter assim descontos na sua conta de luz, porque como o senador mencionou, tem um relógio bidirecional que ele joga a energia para a sua casa e o excedente que foi gerado ele devolve para a rede da concessionária que gera os descontos. Teria o off-grid, que é uma solução para locais que a rede elétrica não chega, que aí entraria essa questão das baterias. Mas como o Dr. Milton mencionou, tem o sistema híbrido, que aí entram as baterias, mas também você devolve o excedente para concessionária. Então tem esses 3 tipos de sistema que a gente trabalha. José Aníbal, deixa eu fazer um parênteses aqui, falar um pouquinho do horário de verão que o Brasil adotou por tantos anos, ao longo de décadas, e que agora foi aposentado. A energia fotovoltaica aposenta de vez o horário de verão? É desnecessário de fato? Aliás, você concorda ou não com o horário de verão? Eu sou totalmente favorável ao horário de verão. Eu acho um erro. Fizeram umas contas, sobretudo o Bolsonaro disse que ia acabar com o horário de verão e determinou que acabe o horário de verão. Essa coisa não pode ser, essa decisão não pode ser por gosto do presidente, né? Essa decisão teria que ser muito estudada. Eu, pessoalmente, acho muito positivo o horário de verão, né? Todo mundo usa isso, o mundo inteiro, boa parte do mundo usa, pratica o horário de verão, e não sei que é a evolução dessa geração de energia eólica, fotovoltaica, etc., se vai nos fazer prescindir totalmente do horário de verão. Também não consigo ver quais são os prejuízos que o horário de verão causa. Pelo contrário, só vejo benefícios. Milton Flávio, sua avaliação sobre essa questão do horário de verão? Olha, eu acho que enquanto você tiver o sistema com bandeira vermelha, bandeira sei lá de que cor, porque está faltando energia, e a energia está sendo vendida mais cara por conta do uso termoelétrica, significa que nós estamos precisando de energia. O senador José Aníbal acabou de dizer, ou melhor, disse na sua primeira fala, que o Brasil, se voltar a crescer, não tem energia para isso. Isso é preocupante, é muito preocupante, porque nós vivemos um período de recessão, por isso que nós temos energia, e não temos excedente, porque nós estamos com bandeira de energia mais cara por conta da falta. Imagina se a gente voltar a crescer. Então, é uma coisa preocupante que você abra mão de sistemas que vêm sendo usados há dezenas de anos, comprovadamente gerando economia para o país, e você dizer que você pode prescindir disso. Eu fico preocupado. Mas eu queria, só para fazer um destaque, voltando para essa coisa que nós estávamos dizendo, divulgando, as oportunidades que tem, algumas pessoas não conseguem precisar a vantagem adicional de você ser um autoprodutor de energia. Sobretudo, eu dizia, dos condomínios, dos hospitais, das universidades, dos shoppings. Por quê? Porque quando você fala da fábrica, que é claro, o desenvolvimento brasileiro industrial depende de uma energia mais barata, mas de alguma maneira, e nós sabemos que parte do custo da energia no Brasil, seja ela do combustível, da energia elétrica que você consome, vem em cima de impostos. O ICMS é caríssimo, em cima do ICMS, da energia. Provavelmente gira em torno de 30%, eu não sei exatamente quanto é. Bom, quando você tem uma indústria, você produz o seu produto, no momento em que você vende o seu produto, você compensa o que você pagou de energia. O ICMS que você pagou, você tem como compensar no seu produto. Shopping, hospital, universidade, não gera o ICMS. Não tem como compensar. Então, o ICMS cai direto no bolso, na conta, na geração, no consumo. Então, essas empresas, essas entidades, e é por isso que eu destaco isso. Você imagina quanto pode economizar uma universidade se ela for autoprodutora? Aliás, nós inauguramos uma planta fotovoltaica na USP aqui, né? Tem na USP e que também... fornece para a biblioteca, fornece para algumas áreas lá. É o estacionamento. Então, Zé, mas você imagina se a gente pudesse... No estacionamento. Se a gente usasse... Do Instituto de Física.
se a gente usasse todos os prédios da USP para gerar energia. Perfeito. Hospitais têm procurado bastante a gente fez uma instalação no Centro Médico em São José dos Campos, e é justamente isso que você destacou, Milton. Porque eles não têm, eles não geram, né? A conta deles não gera ICMS. Então, esse custo todo que eles pagariam do imposto é abatido, né? É calculado. Então, o supermercado também tem essa oportunidade. Né? Pode usar como cobertura, inclusive, de estacionamento. Né? O Parque Vila Lobos foi só uma coisa para esclarecer quem nos ouve, né? Essa geração de energia não tem motor, não tem que fazer manutenção, é uma manutenção muito periódica, né? Bem básica. Bem básica e tal. Não tem sujeira, não vai vazar óleo, não tem nada, barulho, nada. Não tem barulho. Quer dizer, tem gente até que quer comprar gerador, né? Movido a gasolina. E apenas pelo barulho e pela poluição não compensa. Exatamente. Imagina quem mora em condomínio, que deve ser vizinho ali da parte da portaria onde fica esse gerador, o barulho que não deve ser. Enfim, então as vantagens são inúmeras. O avanço está sendo feito e eu espero que esse nosso presidente realmente seja sensibilizado por essa dádiva que o Brasil tem, né, e estimule o investimento na energia solar, dos ventos. Nós estamos indo muito bem. Eu lembro que logo que nós chegamos na Secretaria em 2011 era uma situação. Hoje é uma realidade presente fortemente em vários estados do Brasil. Com perdão do trocadilho, está indo de vento em popa? Está indo de vento em popa. Né? Sem precisar ensacar o vento, hein? Como a presidente Dilma queria. Não precisa estocar, não. E essas possibilidades. A fotovoltaica eu não lembro, mas quanto estava o preço em 2010, quanto está hoje? Deve ser menos da metade do que era. Mais a metade reduziu. O avanço tecnológico está propício, porque está todo mundo investindo. Os chineses têm uma cidade lá que eles só querem com energia fotovoltaica. Quer dizer, está todo mundo evoluindo nessa direção. Porque a Alemanha, ela diz, não, nós não geramos energia nuclear. Só que ela compra basicamente a energia dela da França, que é toda ela praticamente nuclear. A França tem dezenas de plantas de geração de energia nuclear. Muito bem administradas, etc, etc. Mas a Alemanha, ela é compradora e está fazendo um investimento fortíssimo em eólica e em solar e em energia dos ventos. O Rubens, para a gente fechar esse tópico, antes da gente partir aqui para o intervalo, quais são os setores que mais têm procurado projetos de energia fotovoltaica? O que mais tem procurado a gente são os residenciais, por incrível que pareça, pela questão também das linhas de financiamento facilitadas que estão surgindo aí no mercado, e cada vez mais as pessoas estão se conscientizando da importância de investir em sustentabilidade. E também, eu percebo que há um tempo atrás, muitas pessoas encaravam a energia solar fotovoltaica como um luxo, e hoje elas já encaram como um investimento, porque se você parar para pensar, vamos lá, o cara que paga R$1.000 de conta de luz por mês no comércio dele, com o nosso sistema instalado, ele passa a pagar a taxa mínima se ele tiver o espaço hábil para ser instalado o sistema. Pagando a taxa mínima, você pague R$100, por mês você economiza R$900, então o seu investimento se paga em média de 4 anos. 4 anos, qual que é o investimento médio por projeto? Depende muito do tamanho do projeto. Eu trouxe aqui um caso prático, que fica melhor para ilustrar para vocês. Mediante análise do consumo, né? Exatamente. A gente analisando o consumo, esse caso, o consumo médio é de 504 kWh mês. O valor que ele paga em média de conta é de R$ 388,34. O nosso sistema a gente consegue... Esse é um comércio. Exato. Não, esse é um residencial. 94% de desconto é o que a gente consegue oferecer para ele na conta com o nosso sistema instalado. E se você parar para ver, em 4 anos, ele investindo aqui R$20.000, em 4 anos ele pagou o investimento dele. E nós oferecemos 25 de garantia, que é o que normalmente... 25 anos de garantia de funcionamento do painel. Então, se você parar para ver, em 25 anos, ele deixa de gastar com energia elétrica R$418.000. Então, é muita coisa, é realmente um investimento. E o que tem procurado muito a gente também é o setor da construção. Hoje está meio difícil para alugar imóvel, vender imóvel, as pessoas têm procurado a gente para oferecer como um diferencial no seu imóvel. O material empregado é nacional? A gente importa as placas. E Na verdade, nós temos
cerca de 4 ou 5 fábricas aqui, inclusive aqui em São Paulo, você tem a BID, você tem a Canadian, você tem, se não me engano, a W Brasil, que é em Campinas também, que são empresas nacionais, mas você monta o sistema, isso estou dizendo do fotovoltaico. O sistema fotovoltaico é montado no Brasil. Você importa os componentes, parte dos componentes, alguns componentes são feitos no Brasil. Né? Já a energia do vento é tudo produzido aqui, né? A energia do vento é toda produzida aqui e a energia termosolar é tudo ele produzido aqui. Já está. Provavelmente no futuro. Você quer finalizar, Thiago? É só fazer um adendo que os doutores até podem depois acrescentar se necessário, mas a gente estava até discutindo outro dia, né? O fato de que hoje, se você tentar financiar uma instalação na sua residência pelo BNDES, que seria no caso com placas nacionais, a gente chega numa margem até de que a placa nacional, a instalação do sistema pelas placas nacionais chega a ser 10% mais caro. Então isso seria interessante até como política pública, se a gente for pensar a nível de incentivar o nosso negócio nacional mesmo, a nossa geração nacional, esse modelo de negócios a nível de Brasil mesmo, a gente poderia repensar isso como política pública até para incentivar o nosso mercado interno aqui. Nós vamos agora fazer um intervalo. Na volta, nós vamos falar das regras vigentes da ANEEL de geração de energia solar. 12h33 agora. Você está ouvindo Gente que Fala. Campanha do sarampo. O sarampo começa com manchas vermelhas e pode levar à morte. Se você tem de 15 a 20 anos e mora nos municípios de São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Guarulhos e Osasco, procure a UBS mais próxima até o dia 16 de agosto e vacine-se. Não brinque com o sarampo. Governo do Estado de São Paulo. Estado de respeito. Você está ouvindo Gente que Fala. De volta com o programa Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon AM 740, 12h34 agora. E a energia fotovoltaica tem apresentado crescimento exponencial desde a sua regulamentação pela ANEEL em 2012, que viabilizou a energia solar no Brasil e permitiu aos consumidores gerar e consumir a sua própria eletricidade a partir de fontes renováveis, conectando-a na rede da concessionária de energia local. Desde essa resolução, algumas outras foram sendo implementadas. Tiago, quais são essas resoluções? O que elas dizem a respeito deste tema? Muito bem. Só um detalhe. ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Perfeito. É quem regulamenta o setor de energia. Perfeito, senador. É isso mesmo. Então, para começar mesmo, a gente já até comentou aqui, a resolução 482 da ANEEL, ela foi editada em 2012 pela agência, e foi a responsável por criar esse sistema de crédito em quilowatts, né, que seria basicamente esse sistema de compensação. Então a gente pode até citar aqui o artigo 6, parágrafo 1º da resolução, que diz o seguinte: para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora. Com isso, foi criada a possibilidade de um particular gerar sua própria energia, tendo o sistema dele conectado à rede da concessionária, e a partir dessa geração de energia, que seria, no caso, o excedente da energia que ele gera, isso é computado pela ANEEL, e a ANEEL, em contrapartida, oferece o desconto na conta de luz. Então, a resolução 482 da ANEEL foi a vanguarda, foi o que iniciou esse sistema de compensação de créditos aqui no nosso país, e depois a mesma ela foi... como é que a gente pode dizer? Ela se tornou mais atraente, foi alterada pela resolução 687 de 2016, que teve esse intuito de tornar esse modelo de negócios e esse modelo de economia mais atrativo para a sociedade. Então, por exemplo, se a gente fizer um comparativo básico, antes a gente tinha um problema burocrático com a resolução 482. Qual que era o problema? A partir do momento que, até o Rubens que trabalha com isso, a partir do momento que você decide fazer a instalação na sua casa, decide ter o sistema de energia elétrica fotovoltaico, você tem de fazer um projeto e enviar este projeto para a ANEEL para que eles possam aprovar o seu projeto na sua residência.
Antigamente, com a resolução 482, a gente não tinha um prazo para isso. Então, a gente ficava com um prazo indeterminado e, às vezes, as pessoas acabavam tendo até um pouco de dor de cabeça porque não tinham uma resposta hábil, né, rápida quanto a isso. Então, a resolução 687, ela veio para... Ela trouxe essa regulamentação e trouxe um prazo limite, por exemplo, de 34 dias para que esse projeto, para que a ANEEL conceda ao cliente uma resposta do projeto, para ver se esse projeto foi aprovado ou não. Do mesmo jeito, a resolução 482, antes ela dava um prazo limite de, no máximo, 36 meses para que a pessoa consumisse esses créditos. Com a 687, esse prazo ele foi aumentado para 60 meses, e a grande novidade também da 687, que a gente estava até discutindo aqui, que ela trouxe a questão do autoconsumo remoto. E o autoconsumo remoto é uma coisa também que tornou muito mais atrativo esse modelo de negócios. Ajudou muito a gente. Ajudou muito. Hoje em dia deve estar muito mais fácil vender, porque ela aventa a possibilidade de que você produza energia em um imóvel e abata em outro imóvel, desde que seja no mesmo CNPJ ou CPF e também na mesma área da concessionária. Então, hoje em dia, se você mora num prédio aqui em São Paulo e você tem uma casa de veraneio em algum local, a gente sabe que em prédios é muito mais difícil você instalar as placas, né? Geralmente só se você conseguir morar numa cobertura. Só que você também você como cliente acha mais atrativo ter essa redução da economia de energia na residência onde você mora, por exemplo, no apartamento. Então você pode fazer a instalação das placas na sua residência de veraneio e, ao mesmo tempo, estando tudo no mesmo CNPJ ou CPF, na mesma área da concessionária, você pode ter esse abatimento na sua outra residência. Então, são essas inovações que a 687 gerou a 482, e hoje em dia a gente já tem até uma disputa, assim, promoções de audiência pública pela ANEEL para rediscutir essa resolução 482. A gente vê, né, não tem nem 7 anos de vigência direito e já estão querendo mudar esse modelo de negócios. Rubens, o Thiago tocou no ponto, eu queria já questionar isso, essa dificuldade, especialmente em São Paulo, muita gente mora em prédios, de você fazer esse sistema só para quem está na cobertura, né? Como é que supera o desafio Aqui em São Paulo, o que acontece muito, nas reuniões de condomínio, eles definem que as placas de energia solar, como o espaço deles é menor, eles vão gerar para a área comum do prédio, para o consumo de energia comum do prédio. Então, normalmente, assim, edifícios funciona desse jeito, gera só para o elevador, para a piscina, para a área comum. É basicamente isso. E o que acontece muito é o que o Dr. Thiago Faria Lima levantou aqui para a gente, das pessoas gerarem em outros locais e abaterem nos seus imóveis, nas suas residências, sobretudo nos apartamentos que não tem o espaço hábil para instalação. Mesmo em obras... O nosso jovem Faria Lima, ele faz um trabalho diferente, né? Enquanto o Rubão vende, ele vende essa ideia e tenta cristalizar mudanças que possam favorecer o crescimento desse tipo de energia no nosso país. Quando ele fala, e isso é um diferencial que prejudica São Paulo, você pega em Minas, por exemplo. Minas é CEMIG, só tem CEMIG. Então, aonde você fizer em Minas, você vai poder usar essa energia em qualquer lugar. Em São Paulo, nós temos várias distribuidoras de energia ocupando locais diferentes. Perfeito. Eu acho que um desafio, Faria Lima, que você podia encampar nesses debates, é criar um mecanismo que, não importa em qual, não temos um sistema integrado de energia, essas empresas todas não geram e não jogam no sistema nacional, porque quando é a autoprodução, você não pode gerar na região lá da CPFL, por exemplo, e usá-la aqui na região da ANEEL, agora é Enel, né? Isso. Então, eu acho que esse é um desafio que, claro que é um aprimoramento. Né? As empresas não geram, elas distribuem então, né? Então, como elas têm um sistema interligado, claro que pode fazer isso. Por que não pode? Essa é uma limitação que prejudica São Paulo hoje. Então, como paulista, e aí está o nosso senador, né? Eu acho que essa é uma preocupação, Janimo, que você podia abraçar, porque não é justo, né? Não é adequado, porque você fica refém de um modelo que não dependeu do Estado. Nós compartilhamos aqui com várias distribuidoras de energia.
Isso não pode prejudicar São Paulo no desenvolvimento desse tipo uma de questão burocrática estatal modalidade. que, no final das contas, acaba gerando empecilhos justamente para os consumidores da energia. Então, o caminho é esse, a gente tem de procurar alinhar a questão da sustentabilidade para que isso fique perfeitamente harmonizado com um modelo de negócios sustentável e que, no final, o maior beneficiário de tudo isso seja, de fato, o consumidor, doutor. Eu estou plenamente de acordo contigo nessa questão. Com certeza, e assim, é muito interessante esse ponto que o senhor levantou, e hoje nós estamos enfrentando aí um grande desafio, já está tendo uma série de discussões no âmbito federal, que é a questão da ANEEL, o doutor Faria Lima vai poder esclarecer melhor, querer aumentar a taxação na micro e mini geração de energia solar. Discussão atualíssima, estamos na crista da onda. É essa coisa, começa a desenvolver, abre o apetite, né, dos tributaristas, né? Impressionante. Com certeza. Perguntas do público aqui. O Hélio Aldevino está acompanhando a gente pelo Facebook. Ele pergunta para o Tiago: eu poderia instalar um sistema fotovoltaico em minha casa ou teria que ter alguma autorização da ANEEL para isso? Você já falou um pouco disso, você elabora o projeto, apresenta para a ANEEL, não é? O que você pode dizer mais? Perfeito, Adelino, tem todo um trâmite, né? Então, geralmente, a gente se inicia pela parte comercial mesmo, o cliente que tiver interessado, isso até o Rubens já sabe como é que funciona, mas pelo trâmite que eu conheço, o cliente interessado enviou uma conta de luz à empresa que trabalha com essa instalação, e a partir do momento a própria empresa já faz todos os trâmites burocráticos, né? Então, a partir da análise técnica que eles fizerem, a análise de consumo, eles criam essa documentação que no caso seria o projeto, né? E a partir do momento que esse projeto estiver finalizado, eles enviam para a ANEEL, a qual tem a atribuição aí agora pela 687 no prazo máximo de 34 dias, para lhe oferecer uma resposta se esse projeto, para te dizer se esse projeto ele é cabível ou não, né? Então, a partir desse momento, assim, hoje em dia a gente já tem um modelo de negócios onde as pessoas tentam minimamente criar qualquer tipo de dificuldade para o cliente consumidor. As empresas hoje estão tocando isso e é basicamente essa parte mais técnica de instalação e para ver se há algum erro na parte da instalação, se há algum erro na placa, no inversor propriamente dito, entendeu? Então, hoje em dia a gente tem um modelo facilitado que a 687 conseguiu trazer para a gente, para que o consumidor tenha a menor dor de cabeça possível na hora de adotar. Quanto tempo leva? Eu quero montar uma geração... A partir do momento que você deu o ok do projeto técnico final... Quem fez o projeto técnico? Seria a nossa empresa. Tá, a então empresa, ela faz o projeto técnico, toda a parte de homologação, toda a RT, o projeto, tem tudo a empresa que faz. Tá embutido no valor do projeto geral, completo. Tá. E aí você faz o projeto e... Exatamente, a gente encaminha e dentro de, no máximo, 2 meses, você já está usando o seu sistema. O Rubens, o Marcos de Pinheiros pergunta se é possível usar a energia solar no transporte público. Interessante essa pergunta. Muito interessante, a gente não trabalha com esse tipo de tecnologia, mas em alguns países você já pode conferir que sim. Isso, vai lá, nós já fizemos, durante a gestão do Zé Aníbal, várias gestões, com a CPTM, com o metrô, e um dado que eu espero não tenha mudado na gestão do Zé Aníbal, né, nenhum projeto de estação nova do metrô, por exemplo, poderia ser produzido, poderia ser concebido sem o aproveitamento da energia fotovoltaica. Você imagina, se a gente conseguisse colocar nas estações da CPTM, inclusive esses roubos de fio deixariam de acontecer. Então é muito importante que isso aconteça, né? É importante, pode ser utilizado, né, e deve ser utilizado. O mundo inteiro isso é usado. Só nas plataformas já dá para gerar Meu Deus do céu, muita significativa de energia. Muita área. E só eu queria fazer um destaque, Mauro, que para muita gente isso pode parecer uma burocracia desnecessária, o fato da ANEEL ter que aprovar o projeto, mas eu acho que nesse primeiro momento é muito importante. Não necessário. Para dar credibilidade. Com certeza. Você poderia ter, não essa empresa que o Rubens representa, que é uma empresa séria. Tem várias. Várias. De repente você poderia estar com pessoas incompetentes, mal intencionadas, tentando ou colocando na sua casa, no seu prédio, um sistema solar fotovoltaico que pode ser insuficiente, incapaz de cumprir com as suas funções, e você poderia desacreditar. Aí criar aquele sistema, não, mas São Paulo não pode, na capital não dá.
É por isso que é muito importante, estou dizendo para os ouvintes que estão nos acompanhando, os telespectadores, precisa trabalhar com empresas sérias, né, que saibam fazer esse projeto, que possam adequar de forma muito consciente às necessidades que a empresa tem, para que você possa, de fato, se aproveitar de um momento oportuno e de uma energia disponível. Milton, qual deve ser o envolvimento da produtora de energia elétrica no Brasil e das suas distribuidoras nesses projetos do fotovoltaico? Olha, eu diria que isso, primeiro, é tentar nos ajudar, por exemplo, na superação dessa questão que aqui em São Paulo existe, de você ter que trabalhar apenas e tão somente na área de atuação de uma distribuidora, primeira coisa. Na questão mais geral, era criar mais pontes de conexão. Nós não temos em São Paulo conexão suficiente para você construir novas fazendas solares. Né? Eu acho que a estimativa que o Faria Lima colocou de 71 bilhões de investimentos nos próximos anos, me parece, nesse momento, modesta. Né? Por quê? Porque só a Solátil vai investir 40. Sim. Que é uma empresa, só ela vai investir 40 bilhões de reais até 2021. Né? Porque aí tem uma questão que é importante, só vale registrar apenas. A geração de energia solar, a geração de energia eólica, da tomada de decisão até a geração efetiva, o tempo é curto, curtíssimo. É diferente de fazer uma hidrelétrica. Perfeito. É diferente mesmo de você fazer uma termoelétrica, gás, ou óleo, combustível, o que for. Isso leva tempo, são plantas grandes, que têm que ser projetadas, tem isso, aquilo outro. Já a fotovoltaica é você despachar e pronto, vai fazer. Questão de meses você instala uma planta. A dos ventos também. Hoje tem implantação de fotovoltaica, quem dá uma voltinha pelo Nordeste, sobretudo Rio Grande do Norte, vai ver que o Rio Grande do Norte é o maior produtor. O Rio Grande do Norte parece estar produzindo 4.000 megawatts. Né? É equivalente à Ilha Solteira e mais alguma coisa, que é uma mega usina de geração São Paulo de energia já elétrica. Tem instalado quase, aproximadamente, mais de 300 megawatts. Quem quiser conhecer, é só passar em Dracena, passar em Guaimbê, já vai poder ver a usina pronta funcionando. Só em São Paulo são 8.948 sistemas instalados. Então, Guaimbê é uma cidade pequena, e lá tem uma planta grande. Aquela planta fornece energia para Guaimbê inteira. Né? Acho que é mais, não, sobra energia. megawatts. Então, essa questão do consumo, da geração distribuída, é outra vantagem. Muito importante, não precisa de transmissões, grandes transmissões e tal. José Aníbal, a Daniela da Bela Vista pergunta por que, ao contrário das rivais, a Petrobras não irá investir em energias renováveis? Olha, eu acho que a Petrobras devia se concentrar mesmo no petróleo. Não é? O Brasil tem reservas de petróleo enormes. Por exemplo, nesse momento, já está sendo gerado uma quantidade enorme de gás que está sendo reinjetado nas plantas, porque não tem como transportar todo esse gás aqui para o continente. Não é? Logo está se prevendo barcos que absorvem esse gás, né? O gás liquefeito, e traz aqui para o continente. Está se prevendo também gasodutos no mar. Por quê? Porque esse combustível, por exemplo, o Brasil importa mais de 20 milhões de metros cúbicos por dia da Bolívia. Uhum. A bacia aqui de Santos tem um potencial já identificado, realizável, de 30 milhões de metros cúbicos por dia. Isso já podia estar chegando aqui. O gás é uma geração, é uma energia de transição. Ela é muito menos agressiva do que qualquer outro derivado do petróleo, mas não é totalmente renovável, limpa, não é. Mas, de qualquer maneira, é muito melhor do que essas mais poluidoras que existem aí. Com 30 milhões de metros cúbicos de gás, nós podemos gerar aqui em São Paulo não só energia, como criar novas plantas na área química, petroquímica, etc, etc. A Petrobras tem que se concentrar muito nisso. Na geração de fotovoltaica, eu acho que seria ótimo esse mercado que está bem fragmentado, tem empresas grandes, médias, pequenas, jovens envolvidos de todo jeito na criação de equações financeiras para propiciar qualquer sujeito que tenha um mínimo de poupança instalar
a geração de energia na sua casa, na sua propriedade, enfim. A Petrobras cuida essa mega empresa cuida desse mega negócio por algumas dezenas de anos, que é o petróleo. Eu espero que daqui uns 50 esse mega negócio seja um pequeno negócio. E na esteira dessa informação que você trouxe sobre o gás, José Aníbal, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta para o Milton Flávio qual a estimativa de reservas de gás e petróleo na Bacia de Santos. Olha, Jaime, não fica bravo comigo, não. Ainda bem que você não me perguntou dessa vez do pedágio, né? Mas, de qualquer maneira, eu não sou um especialista nessa área de petróleo e gás. Eu sou o homem das renováveis. Foi para isso que o Zé me convidou para trabalhar com ele. E eu sou um especialista nessa área. Não tem nada contra gás. Mas eu me concentrei. Se você quiser, eu posso dizer para você, e o Zé vai se lembrar disso, nós temos um potencial aqui em São Paulo de gerar praticamente o que nós precisamos se a gente transformar a vinhaça, né, que é o produto da produção do álcool, 12 litros subproduto, 12 litros de vinhaça para cada litro de álcool. Se a gente converter, fizer a biodigestão dessa vinhaça, nós vamos ser autossuficientes em gás, só com o biogás que São Paulo pode produzir. E nós estamos nos esquecendo, eu vou falar aqui, Mauro, de um desafio que eu espero que o nosso governador Dória assuma, né, o prefeito Bruno Covas, que é de tratar o nosso resíduo sólido, o nosso lixo. São 12 milhões de toneladas dia. O mundo inteiro transforma isso em energia, transforma isso em biogás. E nós estamos transformando isso num problema ambiental, quando pode ser uma solução energética. E temos política para isso, nacional, estadual. Temos. Na gestão do Zé Aníbal, ele conseguiu do governador Geraldo Alckmin uma série de incentivos, diferimentos, que hoje, para você produzir energia renovável em São Paulo, não há estado no Brasil que ofereça melhores condições. Vou dizer uma coisa que espero não estar sendo injusto. Os maiores interessados em que isso não aconteça são as empresas de coleta de lixo. Assim, exatamente, as de coleta de lixo. Em vez de... Eles ganham, todo mundo ganharia mais. Você coleta o lixo, leva. Eu visitei várias plantas no mundo inteiro. Em Paris tem uma planta em Paris que fica a 1.000 metros da Torre Eiffel, do lado do Sena. Ela recebe 500 toneladas de lixo todo dia. Poluição zero. Todos os dias, uma das cidades em torno de Paris, são 60, 70, grande região, por exemplo, lotam ônibus de aposentadas e aposentados e vão visitar essa planta a 1.000 metros da Torre Eiffel para conhecer, para ver que aquilo ali não polui. É mais limpa que um hospital. É mais limpa que um hospital. E é uma planta que processa resíduos sólidos urbanos. Lixo úmido, lixo seco, lixo que for. O seco eles procuram até separar para fazer a reciclagem. Gente, vamos partir aqui para o nosso encerramento sustentável. José Aníbal, sua palavra final, a mensagem que fica. Eu achei, primeiro, muito bom vocês terem colocado esse tema em debate. É um tema instigante, animador, né? A gente às vezes discute questões que tem um futuro. Quer dizer, a humanidade não se coloca problemas que ela não possa resolver. O que não pode é ignorar os problemas. A questão da sustentabilidade é uma questão que hoje preocupa, está no centro, né, do debate mundial. Até os chineses que poluem barbaridades estão preocupadíssimos com isso. E esse debate de hoje mostrou que, do ponto de vista de geração de energia, existem todas as alternativas já ao alcance. Precisa tornar mais eficiente, cada vez mais eficiente, as placas da fotovoltaica, isso está acontecendo, investir em tecnologia, enfim, é um desafio que os humanos estamos preparados para enfrentar, desde que a gente tenha políticas de sustentabilidade. Milton, palavra final. É a mesma coisa, é um prazer, né, ver que a gente, mais do que ideias, está semeando, né, jovens na luta aí nesse espaço. Do lado de cá, 2 setentões, e do lado de lá, é isso, 2 jovens que não chegaram aos 30 anos, mostrando que a nossa juventude incorporou, né, e eu quero, Mauro, só aqui, para mim isso é muito importante. Esse momento em São Paulo só existe porque o Zé Aníbal foi secretário de Energia. Isso é importante dizer. Na questão da energia renovável, sobretudo na energia fotovoltaica. Ninguém acreditava nisso. E se nós não tivéssemos feito o que fizemos com ele lá, por determinação dele, por incentivo dele, São Paulo não estaria nesse mercado ainda. Não estaria nesse mercado ainda. Rubens.
Agradeço a oportunidade, é sempre uma honra estar com esse grande mestre Milton Flávio, o senador Zé Aníbal, meu grande amigo Tiago Faria Lima. Só faço um destaque aqui para a geração de empregos que a energia solar traz para o nosso país. Nos últimos 12 meses foram 8 mil empregos gerados, então é algo muito importante, é um setor muito importante para a nossa economia e, assim, eu recomendo, não só porque eu trabalho com isso, mas esse é o futuro. Invistam no futuro hoje. E com carteira assinada. Com certeza. Tiago Faria Lima, palavra final. Eu gostaria de fazer meus agradecimentos finais aqui pela troca de conhecimentos que todos puderam proporcionar aqui para a gente. Dr. Milton, Dr. José Aníbal, meu amigo Rubens. Só queria encerrar fazendo um apelo para que todos que ouviram esse programa e que tiverem interesse em saber mais de energia solar, a gente vive hoje na crista da onda, pessoal. A ANEEL, em janeiro, ela iniciou as audiências públicas para rediscutir esse taxamento e já terminou agora a análise de impacto regulatório e agora eles estão no terceiro passo, que é a análise da minuta desse impacto regulatório. Então a gente precisa muito comparecer nessas audiências públicas que eles estão promovendo para discutir essa análise desse impacto, dessa minuta, dessa nova resolução, para que esse modelo de negócios ele não acabe sendo prejudicado de uma maneira tão prematura, gente. Aqui no Brasil a gente está trabalhando com uma base de 100 mil sistemas instalados, enquanto na Austrália a gente já tem 2 milhões de sistemas instalados. Aqui no Brasil a gente tem 84 milhões de potenciais consumidores e isso tem que ser mantido para que a gente não perca essa oportunidade de forma tão prematura, de forma tão jovem. O agradecimento, então, a todos, a gentileza, aqui é o agradecimento da equipe do programa Gente que Fala, o economista, senador José Aníbal, Milton Flávio, assessor da presidência da FAPESP, o empresário Rubens Bossi, o advogado doutor Tiago Faria Lima. Não sei onde é que eu arrumei o Ricardo aqui. Na mesa de som hoje o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Tchau, até amanhã.